Bom dia, que essas palavras sejam alimentos para o dia que começa, para essa segunda-feira. Obrigada, Pai. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Isaque, a quem amas, e vai-te. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou os seus moços, levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf, Betuel, e Betuel gerou Rebeca,
Estes 8 deu Mica a Naor, irmão de Abraão, e sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, Gã, Tás e Maaca. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio a Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de seu morto e falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. E falou com eles, dizendo: Se é a vossa vontade que eu sepulte meu morto diante da minha face, ouvi-me e falai-me por mim, a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem o fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Het, respondeu Efrom heteu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Het e de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta teu morto. Então Abraão inclinou-se diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me. Peço o preço do campo e darei. Toma-o de mim e sepultarei ali meu morto. E respondeu Efrom a Abraão: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos, e Efrom e Abrão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de pratas, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manré, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Het e de todos que estavam pela porta de sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Macpela, em frente a Manré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Het. Amém. Amém. Papai, abençoa, Senhor, o nosso dia. Que onde a planta dos nossos pés pisarem hoje, Pai, o Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. O Senhor é o Deus que provê. Que assim seja esse dia. Um dia de provisão, Senhor. Um dia de paz. Um dia de descanso. Amém, Senhor.